cuidado, você precisa ser cuidado. Fala para quem está do seu lado, você precisa ser cuidado. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora sim, vamos ficar em pé. Abra a palavra de Deus em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Eu quero falar com vocês sobre consolo nas adversidades. Sobre o que eu quero falar? Consolo nas adversidades. Eu acho que muitas coisas que o Espírito Santo vai falar nesta noite, vai falar com você. E eu queria ler esse trecho da palavra de Deus de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Entender a palavra, né? Às vezes a gente escuta uma palavra e não entende, nós precisamos entender a palavra. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo era como berílio, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estás atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu tive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão refere-se a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem que me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele disse: sabe por que eu vim a ti?
Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso nas escrituras da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Até aqui, todo o capítulo 10. Segure a Bíblia na sua mão. Vamos orar ainda em pé? Amado Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite com a revelação e com a inteligência para entendermos essa revelação. Eu quero pedir, Senhor, Deus Espírito Santo, que o Senhor nos console, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nessa noite. E que nós possamos realmente ser úteis nas Tuas mãos. Diante desta mesa santa, da Santa Ceia, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos traga revelações e entendimento para a nossa vida, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Queremos ser como Daniel, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite e queremos entender a Tua vontade para nós. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda e qualquer ação de Satanás que tenta impedir a Tua palavra de prosperar nessa noite. Repreendo qualquer tipo de anjo que esteja oculto, escondido e que acerte a mente dos Teus filhos com qualquer tipo de seta, desviando a atenção desta noite. Repreendo o espírito de confusão e peço que o Senhor nos abençoe com revelações do alto. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Amanhã começa o nosso curso de libertação e eu vou estar falando sobre anjos, vou falar sobre maldição. O curso é uma vez por mês e será feito nas segundas-feiras, uma vez por mês. E amanhã começa. Se você ainda não deu o nome, nós já temos mais de 100 pessoas que vão estar fazendo o curso. Se você quiser participar, tem que ligar amanhã na secretaria, falar com o meu genro para ele te colocar no grupo do WhatsApp, porque nós temos que preparar o material, as apostilas, um material para você seguir. Vamos falar sobre anjos. Então deixa eu falar um pouquinho sobre consolo e falar um pouquinho sobre anjos. Talvez essa aqui seja uma das passagens mais lindas, sobre seres angelicais. Nós temos aqui Daniel, com aproximadamente, preste bem atenção, 80 anos de idade. Aquele menino, no capítulo 1, que não quis comer as iguarias do rei, que se separou, que teve revelações tremendas diante de um rei chamado Nabucodonosor, agora está com 80 anos de idade. 70 anos se passaram e ele está mais ou menos com essa idade. E o tempo em que Israel estava preso na Babilônia, o tempo do cativeiro está terminando. Quando Israel foi levado para a Babilônia, isso em mais ou menos 630, Daniel tinha uns 14, 15 anos. E agora nós estamos em 530 e pouco, quando um outro rei, chamado Ciro da Pérsia, vai dominar Israel agora. Então eu quero que você entre comigo dentro dessa história, para você entender sobre consolo, sobre a manifestação do poder de Deus. Porque nós estamos falando de um homem que estava esperando o império da Babilônia cair, para ele ser livre. Para ele ser? E não vem a libertação. Pelo contrário, a hora que Babilônia cai, entra um outro rei, chamado Ciro, agora o Império Persa, e passa a governar. Daniel sabia que esses reinos iriam passar, porque ele teve uma visão lá da estátua de Nabucodonosor, no capítulo 3, 4, logo no comecinho, quando ele era jovem. Ele sabia que esses reinos iriam acontecer. Tanto é que esse reino agora de 530, o Império Persa, ele vai ficar por um certo período, até mais ou menos o ano 27 a.C., depois vai começar o Império Romano, grego e romano. Mas nós temos aqui o império chamado Império Persa. E imagine então o coração de um homem que está esperando as coisas melhorarem, depois de tantos anos, e a coisa não melhora. A coisa continua do mesmo jeito. Pelo contrário, você deve ter notado no versículo 2, que ele vai,
ele vai fazer o quê? Ele vai prantear durante 3 semanas. Por que ele vai prantear durante 3 semanas? O que é prantear para um judeu? Ele vai se vestir com roupa de saco. Ele vai se vestir como se ele estivesse num luto. Como se alguém tivesse morrido. E ele vai ficar 3 semanas vestido com roupas de luto, pranteando, chorando, sem comer, sem beber vinho, sem alegria. Por que isso? Porque o rei Ciro, preste bem atenção, tinha mandado os judeus voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Falou, pode voltar para reconstruir o templo. E agora Daniel olha e fala assim, espera aí, além de nós não sermos livres, o rei está deixando voltar para reconstruir o templo e o povo não quer ir. Ou seja, estava dando tudo errado. Porque vocês imaginem, Deus fala para Israel, pode voltar para construir o templo. E o povo fala assim, não, nós não queremos ir não. E muitos morrem espiritualmente, ficam na Babilônia. Ficam no Império Persa. Então Daniel só está tendo problemas. Ele olha e fala, puxa, nós não fomos libertos. O povo agora pode voltar para Israel para reedificar o templo e não volta. Eu continuo debaixo da opressão. Então ele vai fazer um jejum de 21 dias, ele vai prantear durante 21 dias diante de Deus e mostrar para Deus que ele está triste. Não existe nenhum lugar na lei, não existe nenhum lugar no Velho Testamento que fala sobre luto. Não existe. O luto no Velho Testamento, Abraão teve momentos de luto, Isaac teve momentos de luto. O luto servia para o homem mostrar para Deus que ele estava profundamente triste com aquela morte. Mas não existe nenhuma regra no Velho Testamento como isso tinha que ser feito. Então Daniel agora ele vai prantear durante 3 semanas e vai falar com Deus, Senhor, estou muito triste. Eu estou muito triste porque eu estou vendo que a coisa não está melhorando. Eu estou muito triste porque eu estou vendo que podia estar... o Senhor está dando sinal de que a coisa aqui... Olha o que o Senhor fez e o povo não está enxergando. Eu estou muito triste porque eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandes, mas as pessoas não enxergam, não veem, nada está mudando. Pelo contrário, está ficando cada vez mais difícil. Saiu um rei, entrou outro. Parece que as coisas não mudam. Parece até que Daniel está no Brasil, né, gente? Parece. Às vezes eu olho e falo assim, será que ele está em Babilônia ou ele está em São Paulo, Brasília? Onde que ele está? Mas é assim que ele estava enxergando. Um homem que estava dentro de uma nação, ele via Deus agindo, mas as pessoas não percebiam, as coisas não melhoravam, a opressão estava ali. E agora vem um outro rei. Daniel então vai se separar e ele vai prantear. Ele não está fazendo um jejum, irmãos, ele não fez um jejum aqui para que Deus se manifestasse. Ele estava mostrando para Deus a sua dor, a sua insatisfação, a sua tristeza, de como aquilo que estava acontecendo na vida dele, as pessoas não estavam enxergando o que estava acontecendo. Não sei se você já teve essa sensação de olhar e falar assim, será que ninguém está vendo o que está acontecendo no meu casamento? Será que meus filhos não estão vendo? Será que meu marido não está enxergando? Talvez você passando por uma situação difícil no seu trabalho, na sua casa, e você vê a sua casa andando, todo mundo, e você fala, será que ninguém está vendo que nós estamos debaixo de uma luta, debaixo de uma situação difícil? Aí você fala, estou numa luta, vem o filho e fala, estou querendo comprar tal coisa. Você fala, não é possível, acho que ele está morando em outro lugar. Parece que ele está em outra casa, porque eu tenho falado da luta, mas ele não enxerga. Saúde. Você recebe a notícia de uma ruim, de uma questão de saúde, e você está ali, puxei agora. E as pessoas que estão à volta, muitas vezes nem percebem isso, não entendem isso. Daniel fez o quê? Ele foi prantear, ele foi falar com Deus. Ele se colocou diante de Deus para mostrar o que ele estava sentindo. E aqui é que eu queria falar com você sobre consolo. Porque a hora que eu estava lendo a palavra de Deus, eu consegui enxergar nesse texto algo lindo, que é o consolo de Deus, como Deus nos conforta,
Como é que Deus nos conforta diante de situações tão difíceis, que muitas vezes as pessoas não entendem o que nós estamos vivendo, elas não sabem o que nós estamos vivendo. Ainda que você fale, elas não sabem. E como é que você pode ser então confortado por Deus? Como é que o Espírito de Deus vai te confortar? Como é que Ele vai te ajudar nessas lutas que a tua alma está sentindo? Porque é fato, você está sentindo a dificuldade. Não é uma questão, sabe, deixa para lá, isso aqui não tem nada a ver. Não, você está sentindo, dor é dor, ninguém tem que desprezar a dor do outro. Eu queria compartilhar com você essa questão do consolo. Porque aqui no livro de Daniel, eu consigo enxergar perfeitamente a manifestação do Espírito Santo de Deus para consolar o coração de Daniel. Eu não sei se você sabe, mas a palavra consolar, de consolador, quer dizer paracletos. É aquela palavra que nós já ouvimos várias vezes de uma pessoa que está do nosso lado, que está perto para nos ajudar. Eu queria que você entendesse um pouquinho do que vai acontecer aqui, porque aqui nós vamos ver esse Deus consolador trazendo revelações para Daniel, para ele passar pelo que ele estava passando. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você pense que o problema vai acabar de um dia para o outro, e às vezes o problema não acaba de um dia para o outro. Vocês entenderam o que eu falei no início do culto? Daniel estava olhando e falou, pô, passou 70 anos, acabou, esse rei vai sair, vai entrar e nós vamos embora, estaremos livres. Não, o rei saiu, entrou outro. E ele falou, meu Deus, não acabou, está no 3º ano agora de um novo rei. O problema não mudou. Saiu um, entrou outro. Às vezes nós queremos que o problema acabe. Deixa eu te falar uma coisa do Espírito de Deus. Muito mais do que você orar para que o problema acabe, porque você não sabe quando vai acabar. A questão é você orar para que você saiba como lidar com esse problema. Como você vencer esse problema. Como você pode se manter firme diante de um problema. Porque você não sabe a hora que vai acabar. Nós só temos uma certeza. Todo mal não vai perdurar para sempre. Uma hora ele acaba. Amém? Não há mal que perdure. Amém? Tudo acaba. Esse mal que pode estar na sua vida, no seu casamento, na sua família, esse problema, essa angústia, vai acabar um dia. Todo mal acaba. Mas às vezes ele demora. Às vezes ele não acaba de um dia para o outro. Então a pergunta é como é que eu lido com isso? Como é que eu vou agir diante de situações difíceis? E aqui Daniel vai aprender por meio do Espírito de Deus a lidar com essa situação. A primeira coisa que eu entendo aqui, né, como que Deus vai trabalhar essa questão da angústia e dessa tristeza, porque prantear, irmãos, o que é prantear? É um momento de angústia, de tristeza. Amém? É choro, é dor. Daniel estava fazendo isso por 21 dias já. Deus, as coisas não mudaram. Deus, as coisas não mudaram. Deus, as coisas estão piores. Deus, não é possível. Então ele está sentindo dor, ele tem angústia aqui. E no meio dessa angústia, no meio desse pranto, vamos ver algumas coisas que o Espírito de Deus vai fazer para Daniel, para que ele pudesse ser consolado, confortado, fortalecido. A primeira coisa que eu vejo é a forma como Deus mostra a sua glória para Daniel. A primeira coisa é a glória. Fale comigo, a glória. Irmãos, se eu enxergar a glória de Deus, se eu consigo ver o tamanho do Deus e a glória desse Deus que eu sirvo, a minha dor já vai diminuir. Eu estava conversando com alguns irmãos, né? Quando morre alguém, né? Quando morre alguém, geralmente eu falo assim para a pessoa que morreu, ela já não está mais aqui. Agora ela está lá no céu. Se ela morreu com Jesus, ela está no céu. E lá no céu, nós aqui na terra temos que ter uma certeza. A pessoa que está lá não está nem aí mais com a gente. Mas nem um pouco mais preocupada com a gente. Aqui na terra, talvez o Edi Carlos pense assim, meu Deus, se eu morrer, quem que vai cuidar da loja? Aqui na terra, talvez você pense assim, o placa pensa, ai, se eu sair daqui, se eu morrer, quem vai cuidar da minha esposa, da minha costela? Talvez você pense assim aqui, mas aqui, porque quando você chegar no céu e você vê a glória de Deus, você vai falar, está tudo resolvido.
Você está entendendo? A primeira coisa que Deus faz com Daniel para consolar ele foi trazer um anjo cheio de glória e majestade para ele. É uma das passagens mais lindas, porque esse anjo, ele tem toda a característica de Jesus, que está lá em Apocalipse capítulo 1. Seus olhos como chama de fogo, seus braços e pernas como bronze, seus pés. Esse anjo tem características de Jesus, daquele Jesus que nós vemos no Apocalipse. E agora Daniel está vendo esse ser glorioso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você estivesse passando por uma luta muito grande e você conseguir enxergar o tamanho do Deus e da glória que esse Deus tem, você vai ver que uma hora o teu problema vai ser resolvido. Agora, se você não enxergar a glória de Deus, se você não enxergar o tamanho desse Deus, o teu problema vai ficar muito grande. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é maior, o teu problema ou o Deus que você ama? Não, você tem que responder. Quem é maior, o teu problema ou o Deus que você ama? O teu Deus. E ele não é um Deus que está atrás de uma parede, com aquela barriguinha lá, né, o Buda. Não é um Deus que está pendurado numa caixinha na parede. Não é um Deus que fica junto com uma ferradura ou com um pouco de sal. Esse Deus é um ser glorioso, majestoso, cheio de poder, de justiça. E ele falou assim: Daniel, vou te mostrar um pouquinho de quem eu sou para você entender. Esse é o Deus que nós amamos. Quando a gente abre a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 8. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que os apóstolos morreram? Por que os profetas morreram? Ninguém tinha medo de morrer? Eles não tinham medo de morrer? Tinham sim. Paulo, quando estava passando por apertos que ele falava, eu vou morrer, ele pedia para a igreja orar por ele. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer. Mas ninguém estava preocupado no sentido de se eu morrer, o que vai acontecer? Olha o que Paulo fala em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o quê? Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória, o Deus que eu e você amamos, ele é um Deus cheio de glória, de majestade. E ele mandou um pouquinho disso para Daniel enxergar. Aí você fala assim, ai apóstolo, eu precisava enxergar esse negócio. Eu estou no momento da minha vida que eu precisava ver um anjinho desse. Já te falei, não tem anjinho, isso é anjão, amém? Talvez você esteja pensando assim, eu precisava ver um anjo desse para que eu... Você quer ver? É só ler a Bíblia, está cheio. Está cheio de revelação da glória de Deus. Tem coisa que nós estamos pedindo para Deus nos mostrar, mas Ele já nos mostrou. Está aqui, ó, irmãos. Você vai ler Apocalipse, você vai ver que lá tem ruas de ouro, onde nós vamos habitar com o Senhor para sempre. Você vai ler Apocalipse e vai ver que lá não vai ter choro nem dor. Você vai ler Apocalipse e vai ver que nós vamos nos encontrar com todos aqueles que são do Senhor. Nós vamos viver com eles nos céus. Você vai ler Apocalipse e vai ver que as ruas são de ouro, as portas são de pérolas. Tudo isso manifesta a glória do nosso Deus. E quando eu enxergo essa glória, o meu problema começa a ficar menor. Quando eu não enxergo a glória, o problema fica muito grande. E essa foi a primeira forma como Deus quis consolar o coração de Daniel. Daniel, deixa eu te mostrar o que está à tua volta, para que você possa continuar enfrentando o que você precisa enfrentar. Por isso eu faço uma pergunta para você. Como é que um cristão, não é você, fala para o teu irmão, não é com você agora. Fala para o teu irmão, não é com você. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você me ajudar. Como é que um cristão, novamente, não é você, como é que um cristão consegue sobreviver no meio de tanta angústia, tanta dificuldade, sem ler a Bíblia? Qual que é a glória dele? Olha, se a tua glória era o Vini Júnior, já foi. Ou se era o Neymar, acabou. Quem é a tua glória? Ayrton Senna era minha, acabou. Já foi.
Os jovens nem sabem quem é. Mas aqui tem o Rei da Glória. Passa os céus e a terra, mas ele não vai passar. Quantos líderes? Nero já passou, Jesus continua. Pilatos passou, Cristo continua. Esses governos que estão aqui fora, opressores, vão passar e Jesus continua. Deus falou assim: eu preciso mostrar para você a minha glória, Daniel, para você poder ser sustentado diante dessa situação que você precisa passar. Se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar entender quem é esse Deus, o problema passa a ficar maior. E aí eu fico pranteando, eu fico chorando. Eu fico lamentando. Eu fico me colocando como coitadinho. Sabe aquela autocomiseração? Como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa para mim. Só que eu não tenho que olhar para Deus como se Ele tivesse obrigação. Eu tenho que entender quem Ele é para que eu me posicione diante dEle como Ele é. Assim eu vou receber de Deus a graça. Então fale comigo, a glória. Primeira coisa que Deus vai mostrar para Daniel para consolar ele foi da sua glória, da sua grandeza, da sua majestade. Isso foi logo nos primeiros versículos, no versículo 5, versículo 6, Deus mostra para Daniel quem ele era. Mas eu quero que você olhe para o versículo 13 agora, por favor. Deus também vai mostrar para Daniel o mundo espiritual. Versículo 13 fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu esse anjo que estava chegando por 21 dias. Bom, é o reino da Pérsia porque o rei que estava agora era o rei persa. Mas tinha um outro príncipe que era o príncipe da Babilônia. O mundo espiritual está ativo. Cada continente tem um principado que governa os continentes. Nós temos 5 continentes. São 5 principados que governam o mundo. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que existe 5 gigantes que eles dominavam naquela época a parte de Israel, a parte dos povos ímpios. Nós temos um rei, um príncipe agora chamado Príncipe da Pérsia. E Deus vai consolar Daniel com a segunda coisa. A primeira, mostrando a glória. A segunda coisa é mostrando para ele que nesse mundo espiritual, Deus é aquele que cuida de nós. Olha o versículo 13. Versículo 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas veio Miguel para me ajudar. Ou seja, Deus quer te consolar da seguinte maneira: ainda que demônios estejam se levantando contra a sua vida, Deus tem seus anjos para guardar a nossa vida. Por isso que eu gosto muito da palavra de Deus quando ele fala, no Salmo 91, versículo 11, diz: porque a seus anjos dará ordens a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos para não tropeçarmos em alguma pedra. Deus tem anjos para nos guardar. Tem gente que tem medo de demônio. Irmãos, nós temos que saber respeitar as coisas. Quando Miguel, esse mesmo Miguel que está aqui, foi ver o corpo de Moisés, Satanás foi lá tocar no corpo de Moisés. E Miguel repreendeu Satanás. Então nós sabemos que temos que respeitar esse mundo espiritual. Mas nós não temos que ter medo. Porque Deus é aquele que nos guarda. Ele nos mostra a sua glória, mas Ele também nos mostra que Ele está nos cercando para nos proteger, mesmo diante das adversidades. Eu preciso entender que mesmo diante de dores e de lutas, Deus continua cuidando da minha vida. Muitos cristãos, quando passam por certas lutas, eles acham que estão sozinhos, parece que Deus o abandonou. Parece que Deus o deixou, parece que Deus se esqueceu dele. Mas e essa questão do meu filho, e essa questão do meu casamento, parece que Deus te deixou. Deus nunca vai te deixar. Ele disse que Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Se Ele falou que Ele nunca vai te deixar, que Ele nunca vai te abandonar, acredite, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa.
O que eu preciso é ser consolado com essas palavras de Deus, de que Ele é glorioso e que Ele está, de alguma forma, cuidando de mim no meio dessa situação. Ele está me protegendo no meio dessa situação. Ah, apóstolo, mas eu tenho certeza que foi um ataque demoníaco. E eu não duvido do que você está falando. Talvez seja um ataque demoníaco. Mas mesmo que tenha sido um ataque demoníaco, Deus tem os seus anjos para te livrar. Ah, apóstolo, mas você não sabe, fizeram um trabalho, fizeram isso, no meu passado eu me enchi com isso, não sei o que. Pode ser verdade tudo isso que você está falando, e eu acredito que seja verdade, mas Deus tem anjos hoje para te proteger. Essa é uma das formas que o Espírito Santo nos conforta. Porque dormir achando que é o inimigo que está vencendo sobre a nossa vida é terrível. Dormir achando que amanhã o inimigo vai acabar com você é horrível. Agora, colocar a cabeça no travesseiro e saber que no dia de amanhã, o choro que durou uma noite vai acabar, isso é fantástico porque nós temos Deus do nosso lado. Está entendendo? Deus nos conforta, mostrando, Ele começou a mostrar para Daniel, Daniel, veja quem eu sou. Daniel, veja o que eu estou fazendo. Mas tem uma terceira coisa, eu quero avançar. Olha o versículo 17. Versículo 17. Como, pois, Daniel está falando, como, pois, o teu servo, o servo do meu Senhor, fala com o meu Senhor, porque, quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Olha que coisa, Daniel abrindo o coração. Deus estava mostrando a glória dele, Deus estava mostrando que tinham anjos cuidando dele, mas Daniel falou assim, mas eu estou sem força, eu estou cansado, eu estou fraco. E o que Deus faz? Deus olha e fala assim, você está cansado? Como você é fraco, hein? Para de ser Nutella, levanta. Vai, faz alguma coisa. Foi isso que Jesus falou? Foi isso que Deus falou? O Senhor olhou e falou assim, você está se sentindo fraco? Então eu vou tocar em você para você ser forte. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Com muito amor e como um pai espiritual. Quando você está se sentindo fraco, cansado, você pede para Deus força? Você tem que pedir isso para Deus. Você tem que falar, Deus, estou me sentindo cansado. Eu sei que o Senhor é glorioso. Eu sei que o Senhor está me protegendo. Mas eu estou me sentindo cansado. E aí sabe o que Deus vai fazer? Deus olha e fala assim, você está se sentindo fraco? Eu não quero você fraco. Deus fala assim, diga o fraco, eu sou forte. Ele vai pegar e vai tocar em você. Para que você não fique prostrado. Deus é o Deus que vê você prostrado, Ele estende a mão e te levanta. Ele não quer que você fique prostrado, Ele quer que você se levante. Tudo isso é uma forma do Espírito Santo estar consolando Daniel nas suas lutas, nas suas dificuldades. Deus está falando para ele assim, Daniel, eu vou tocar em você. Olha o versículo 18. Então me tocou, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem. E o quê? Me fortaleceu. Você precisa ser fortalecido pelo Senhor. Você precisa receber dessa força que vem do Espírito do Senhor. Tem gente que pega uma gripe e já está mal. Tem gente que tem um câncer e está lá forte. E você fala, qual que é a diferença? A diferença é que um está dependendo totalmente do Senhor. Nós precisamos depender dEle. Nós precisamos pedir dEle força. Se nós nos sentimos fracos, porque não é fácil, irmãos. Viver nesse mundo está cada vez pior. O apóstolo Paulo falou que os dias seriam cada vez mais difíceis. Não adianta imaginar que o ano que vem vai estar melhor que esse ano. Eu não estou falando economicamente, financeiramente, porque se mudar governos as coisas podem melhorar. Amém? Mas estou falando da maldade do coração do homem, da perversidade, das injustiças desse mundo.
esse mundo vai de mal a pior. Não adianta esperar que o mundo fique melhor. O que nós temos que esperar é que o Senhor nos fortaleça diante de um mundo difícil. O que eu preciso é olhar para a glória de Deus e saber que Ele está me protegendo e que Ele é aquele que vai me dar força para enfrentar todas as dificuldades que eu tenho vivido. As injustiças que os nossos filhos muitas vezes sofrem nesse mundo. As injustiças que você pode estar sofrendo nesse mundo. Você acha certo uma pessoa ir para um hospital e esperar tudo que tem que esperar para poder ser atendido? Você acha certo pessoas morrerem nas filas? Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aqui no Sudeste, nós estamos em São Paulo. Como dizem alguns, São Paulo. Nós estamos em São Paulo. Saia de Belo Horizonte para cima, você vai ver o que vai acontecer no Brasil. Vocês não conhecem o Brasil. Vocês não imaginam o que é o Brasil. Não imaginam o que é injustiça. Uma nação com tanto dinheiro, com tantas riquezas. Você não sabe o que é injustiça. A gente não tem nem ideia do que é isso. É muito fácil nós brasileiros falarmos assim, aquele lá recebe uma Bolsa Família. É muito fácil a gente julgar assim. Vai lá ver a vida deles para você ver se ele não precisa de uma bolsa, de uma cesta. A miséria que a nossa nação vive. Tanta injustiça. E aí você tem que olhar e falar assim, Deus, me dá força para viver diante de um mundo de tanta injustiça. Porque se nós não formos consolados por Deus, com a sua justiça, nós começamos a ser os justiceiros. E nós queremos a nossa justiça. Só que não somos nós que produzimos justiça. Quem produz a justiça é Deus. Tiago capítulo 1 diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então não adianta a gente ficar irado. O que nós precisamos é orar a Deus e falar, me mantenha firme diante de tudo isso, de forma que eu possa me posicionar da forma certa diante de tudo isso. É assim que Deus nos conforta, é assim que Deus nos fortalece, é assim que Deus nos ajuda a avançar. Não é através da nossa força, mas é através da força dele. Daniel estava se sentindo fraco. E Deus tocou nele. Você precisa de força? Você precisa de força diante de tudo que você tem assistido? Fale para Deus, me fortalece, Senhor. Para que eu continue sendo um bom cristão mediante tudo que eu estou vendo de errado. Quanto crente, irmãos, quanto cristãos justifica fazer coisa errada porque as coisas estão erradas? Já viu isso? O governo rouba, eu também roubo. Ele não me dá, eu também não dou. Isso não existe, irmão. Nós somos do Senhor Jesus. Nós precisamos dessa força do Espírito de Deus para nós podermos ser justos, como Deus quer que a gente seja justo. O que o Senhor Jesus falou? Dê a César o que é de César. Mas Jesus, isso não é certo. Alguém quer falar isso para Jesus? Quer? Você quer falar para Jesus isso não é certo? Porque você não sabe como era o imposto naquela época de Roma. Era totalmente diferente do nosso. Era muito pior do que o nosso. E o Senhor fala, não negocie o que é certo. Busque força para você estar sempre na verdade. Para que você seja forte e se mantenha fiel naquilo que você tem que ser fiel. É fácil ser fiel? Não é fácil. Maridos, é fácil ser fiel? Não é fácil. Mulheres, é fácil ser fiel? Não é fácil. Mas nós recebemos de Deus força para sermos fiéis. É assim que nós somos. É assim que nós somos. É assim que Deus faz com a gente. Mas tem uma última coisa, por favor. Veja o versículo 20 e o versículo 21. Como é que Deus vai consolar Daniel? Versículo 20 e 21. E ele disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, vai passar ainda mais um reino. Versículo 21. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Deus está falando assim para
para Daniel: as coisas podem demorar, mas eu já tenho todas as coisas escritas. Deus já tem escrito todas as coisas. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que eu preciso, como cristão, entender um pouquinho sobre esse plano divino. Um plano onde eu estou dentro dele, não é eu que sou o plano. O plano não é em cima da minha vida, mas eu é que estou dentro de um plano. Eu preciso entender que eu estou dentro de um propósito de Deus. Olha só, entenda o que eu vou te falar. Se você for edificado de forma correta, se você se posicionar de forma correta, entendendo a glória de Deus, entendendo que Ele está te protegendo com os seus anjos, entendendo que é Ele que vai te dar força e entendendo que as coisas podem demorar, se você entra nesse plano e se mantém firme diante disso, você vai edificar todas as pessoas que estão perto de você. Porque da mesma maneira que o joio, ele no meio do trigo, ele confunde, pessoas boas também levam pessoas para o caminho bom. Se eu sei a verdade e eu me mantenho firme na verdade, aqueles que estão à minha volta também vão ser contagiados por essa verdade. E eles vão se manter firmes também. Se uma família é fraca, se pai e mãe são fracos, os filhos serão fracos. Só não vão ser se realmente eles se desligam da família e acabam tendo outros amigos. Pessoas com medo, pais medrosos têm filhos medrosos. Agora, se eu sou um cristão e eu tenho minha segurança em Deus, se eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus glorioso, um Deus que preparou a proteção que eu preciso, que Ele me dá força para que eu persevere, e ainda que as coisas demorem, eu sei que Ele está cuidando, Ele já escreveu todas as coisas no seu livro. Como diz o Salmo 139, Ele escreveu e determinou quando nenhuma delas havia ainda. Não há ninguém que pegue Deus desprevenido. Ninguém vai pegar Deus desprevenido. Se eu sei que isso é uma verdade na minha vida, eu como cristão preciso me manter firme. Preciso ser consolado com essas verdades e me manter firme na minha caminhada, porque isso vai envolver minha família, vai envolver todos que estão comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Moisés tivesse sido um líder fraco, Israel teria chegado onde eles chegaram? Sim ou não? Lógico que não. Depois Moisés morre, entra Josué. Se Josué tivesse sido fraco, Israel chegaria até Canaã, até as portas da entrada do Jordão lá? Não. Ninguém chega com um líder fraco. Ninguém chega em nenhum lugar. Então nós temos que buscar em Deus essa força, essa unção que vem dele. Ah, mas apóstolo, está tão ruim. Sim, se conforte. Seja consolado por Deus. Seja confortado pelo Espírito Santo e entenda, o Deus que você serve é um Deus glorioso. É um Deus que tem proteção para você. É um Deus que quando você se sentir fraco, você pode pedir força. E é um Deus que já escreveu todas as coisas. Seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, uma hora vai acabar. Uma hora Deus vai trazer a coisa nova. Porque Daniel, não dá tempo de ler com você. Mas chega uma hora que Daniel está lendo as Escrituras e ele fala, chegou o tempo. Agora nós vamos voltar. Porque o mal que estava sobre eles havia acabado. 70 anos de exílio que eles ficaram na Babilônia estava acabando. E agora Israel estava voltando para a terra prometida. Deus tem um plano para as nossas vidas. Ainda que as coisas não estejam fáceis, ainda que as coisas não sejam como a gente quer, Deus tem um plano para nós. E esse Deus que tem esse plano para nós, Ele é glorioso. Fale comigo, glorioso. Ele tem proteção para nós. Fale, proteção para nós. Ele tem força para nós. E Ele sabe todas as coisas. Amém? Esse é o Deus que nós amamos, que nós servimos. Eu queria que você fechasse a sua Bíblia para nós podermos tomar a ceia. Mas antes de tomar a ceia, eu queria orar com você.
Escute uma coisa. A pior coisa que tem é você entrar numa loja de sapato e a pessoa que está te vendendo o sapato não entende nada de sapato. E aí depois você pede um sapato para ela vem com 7 caixas e nenhuma das 7 é o sapato que você pediu. Não é assim? Sim ou não? Já teve essa experiência? Meu Deus, parece que fazem isso de propósito comigo. Nunca é o sapato que eu quero. O Deus que nós amamos, Ele sabe o que você precisa e Ele nunca vai trazer algo de errado para você. Nunca. O Deus que você ama, Ele é um Deus cheio de glória e majestade. Ele não vai te enganar. Ele não vai te enganar. Saiba também que Ele não vai fazer o que você quer. Deus não faz o que eu quero. Ele faz tudo o que Ele quer. E se aquilo que eu quero está dentro daquilo que Ele quer, acontece. Aí eu falo, olha, Deus respondeu minha oração. É porque a minha oração estava dentro da vontade dEle. E sabe por que isso? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele só vai fazer o que é melhor. Então, antes da gente orar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que pode desanimar o seu coração? O que pode estar desanimando você? Ou você pode olhar... Porque essa questão do desânimo não é uma coisa muito aparente, né? Às vezes é uma coisa até no nosso subconsciente. É a forma como a gente lida com a vida. Ah, isso aqui nunca vai melhorar. Por que você não pensa em fazer algo assim? Ah, porque nunca vai dar certo, nunca vai melhorar. Tudo é tão difícil. Você tem que olhar para esse Deus que é cheio de glória e que te ama. Se o plano dele é mudar as coisas na sua vida, você tem que ter certeza que ele vai mudar. Ah, mas e a obra espiritual que está contra a minha vida? Na cruz Jesus venceu todos os demônios. Efésios capítulo 1 diz que ele colocou debaixo dos pés da igreja. Não é porque nós temos que ter medo. O que eu preciso é ter minha segurança em Jesus. Então agora, por favor, feche seus olhos. As crianças vão entrar para tomarem a ceia com a gente. Mas feche seus olhos, por favor. Se existe alguma coisa no teu coração que você olha e fala, para mim, eu não consigo mais ver a saída no meu casamento, não consigo mais ver a saída. Olha para o tamanho do Deus que você ama. Não há nada impossível para Ele. Não tem nada que Deus não possa fazer. Só não destrua o que é de Deus. Família é de Deus. Não destrua o que Deus te deu. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir nesta noite pelas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor tem cada um de nós no teu livro. O Senhor escreveu os nossos nomes no teu livro. O Senhor sabe quem nós somos. Nós não somos números diante dos teus olhos. Nós somos filhos. Filhos que o Senhor chama pelo nome. O Senhor sabe a cor da nossa pele. O Senhor sabe a cor dos nossos olhos. O Senhor sabe o tipo do nosso cabelo. Afinal, foi o Senhor que nos fez. O Senhor sabe quem nós somos.
nada passa desapercebido diante dos teus olhos. E se estamos vivos, é porque o Senhor colocou os teus anjos para nos guardar até agora. Foi o Senhor que nos protege, que nos protegeu até agora e nos protegerá até o fim da nossa vida. O Senhor é o Deus glorioso, o Deus cheio de majestade. Ninguém é semelhante ao Senhor. Não há reis na terra semelhante ao Senhor. E nós nos sentimos seguros tendo o Senhor assim. Ó Deus, fortalece agora a tua igreja. Fortalece esse meu irmão que está se sentindo fraco, desanimado, que não consegue enxergar nada para frente, Senhor. Em nome de Jesus, muda a visão desse meu irmão. Dê a ele a força nesta noite. Que, Senhor, pelo menos hoje ele comece a pedir ao Senhor força. Pai, quantas vezes ele achou que não ia aguentar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E até aqui o Senhor ajudou. Esse casamento, essa família, esses filhos, a doença. Tudo isso o Senhor continua, Senhor, a nos sustentar diante de todas as adversidades. O Senhor é o nosso Deus. Fortalece esse meu irmão agora, Senhor. Dê a ele a coragem, que ele se levante no seu espírito, que o seu espírito seja fortalecido agora por ti, Senhor. Eu clamo por ele, por esse meu irmão, por essa minha irmã, por essa dor que está no coração dele, que não mostra para ninguém, essa vergonha, essa tristeza. Senhor, fortalece nesta noite. Porque se nós não tivermos a tua força, Senhor, nós nos desesperamos, nós perdemos a esperança. Ajuda, Senhor, fortalece essa casa. Dá as direções que vêm do alto, Senhor, não as dos homens. Meu irmão, talvez alguém tenha falado para você assim, ó, a saída é o divórcio. Talvez alguém tenha falado para você, a saída nem vai mais, não faça mais nada, não, nem procura mais isso, não procura mais aquilo. Saída de homens não é a solução para a tua vida. A tua saída é Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nessa noite faça algo novo. E assim como o Senhor deu a Daniel com 80 anos, Senhor, ele esperou 70 anos aquilo mudar. Que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos olhar para o céu. Tira de nós toda a palavra maldita. Tira da nossa boca toda a palavra errada, palavra que entristece o teu coração, que nos faz pecar contra ti. Quando nós atribuímos culpa ao Senhor daquilo que esse mundo preparou contra nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todo sentimento errado do nosso coração. E pedimos que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos avançar. Para que nós possamos avançar, Senhor. Tendo a certeza que se pode demorar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 10 anos. Mas o Senhor é aquele que vai nos dar a vitória. O mal vai acabar. Não há mal que prevaleça, não há coisa errada que perdure. O Senhor vai reinar. E nós reinaremos com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, para que nós sejamos famílias fortes. Eu queria convidar você a ficar em pé agora, por favor. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Senhor, eu peço que o Senhor gere famílias fortes aqui na tua igreja, Senhor. Homens e mulheres firmes, que tenham a consciência de quem o Senhor é. Para que seus filhos e os filhos de seus filhos olhem para nós, Senhor, e se sintam seguros, não apenas, ó Deus, por saber, mas por ver. Ó Deus, o apóstolo Paulo disse um dia, Pai, para nós sermos imitadores dele, assim como ele é do Senhor, que nós possamos falar isso para os nossos filhos. Me imite o papai, imite a mamãe, porque nós somos iguais a Jesus. Ajuda-nos a sermos firmes, Senhor, para podermos invocar isso diante dos nossos filhos.
Ó Deus, nós não queremos que os nossos filhos imitem os pastores, que são ótimos homens de Deus, os apóstolos, que são ótimos homens de Deus, mas nós queremos que os nossos filhos imitem a nós, Senhor, porque nós somos os homens de Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Que nós sejamos um modelo de fé, de perseverança, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console diante de um mundo de tanta injustiça e nos dê a graça e a força para perseverarmos diante de tudo isso, para sermos exemplos para a nossa família, para o dia que o Senhor voltar nas nuvens, o Senhor encontre toda a nossa casa salva, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Senhor, se tem algum irmão aqui que está se sentindo fraco, eu peço que em nome de Jesus, Pai, eu não sei quem é, mas fortalece ele agora. Meu irmão, peça para Deus, fale para Deus, Senhor, me fortalece, Senhor. Fale para Deus, Senhor, traz a tua força. Meu irmão, não adianta achar que isso vai acontecer de hoje para amanhã, mas é nesse clamor que o Senhor vai te sustentar, ainda que seja por 70 anos, o Senhor vai te sustentar. Até o dia que você vai ver a tua bênção acontecendo. E você vai testemunhar com a tua boca, o Senhor me ouviu. Espírito de Deus, Senhor da glória, tenha misericórdia de nós, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Senhor. Fortalece para que nós sejamos exemplo para os nossos pais. Ó Deus, quantos pais estão presos em religiões porque acreditaram num homem, num sacerdote. Senhor, que eles possam acreditar em nós, em ver a nossa firmeza, a nossa segurança, a verdade que está em nós. Eu peço que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui com essa verdade, com essa segurança, com essa firmeza, para que os nossos pais sejam salvos, sejam libertos. Deus, faz essa obra no meio da nossa casa. Espírito de Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nós confiamos em ti. Nós sabemos que o Senhor é um Deus cheio de glória e majestade. Nós gostaríamos, Senhor, de ver essa glória. Nós gostaríamos de ver, Senhor, os teus anjos, como o Senhor aqui mostra, mas somente de ler nós já sabemos quem o Senhor é. Ó Deus, conforta-nos, fortalece-nos, convence-nos, Senhor. Irmãos, eu tive não vou dizer que é uma visão, porque não é uma visão, mas eu tive um entendimento aqui dentro de alguns espasmos de visão assim. Eu não vou pedir para você se manifestar, tá bom? Porque eu acho que não é bom. Mas eu tive um entendimento aqui de alguém, talvez uma ou duas pessoas, que estão tão no limite, mas tão no limite, que o desejo é de tirar não somente a sua vida, não que a pessoa vá fazer isso, a pessoa não vai fazer isso, mas o desejo, entende? Deixa eu te falar de desejo. Uma pessoa que odeia a seu irmão, olha só o que a Bíblia diz. Uma pessoa que odeia seu irmão, ele é um assassino. Ele nunca matou, mas só de odiar, ele é um assassino. Assassino não tem parte no reino de Deus. Então, o desejo também é complicado. O desejo também é um problema. Eu não sei se é uma ou duas pessoas que têm o desejo de tirar a vida, e o desejo é um absurdo, é de tirar a vida e tirar a vida de todos os seus. Falar, queria acabar com tudo isso aqui, ó. Como se quisesse se livrar de toda a família. Como se ele quisesse morrer e quisesse que toda a família morresse também. Estou dizendo que a pessoa não vai fazer isso, mas é um desejo.
Lembra que eu falei? Desejos são complicados. Se você tem esse desejo, eu não vou pedir para você se manifestar, mas você precisa orar por isso. Então, quando acabar o culto, você procura um dos nossos pastores, algum dos nossos bispos aqui na frente e fale para ele: ora por mim, eu sou essa pessoa. Eu não quero ter esse desejo. Porque esse desejo é o desejo de quem não viu a glória e você sabe quem Deus é. Esse desejo é o desejo de quem se sente sozinho e o Senhor está do teu lado com os anjos dele. Esse desejo é o desejo de quem está se sentindo fraco, mas Deus te fortalece. Esse é o desejo de quem não tem mais esperança, mas o Senhor já escreveu todas as coisas. Isso vai acabar na sua vida. Peça oração quando acabar. Amém? Senhor Deus, obrigado mais uma vez por essa noite. Eu quero, abraça a sua família, ora por ela agora, fale para Deus. Deus abençoa eu e minha casa, fortalece minha casa, Senhor. Ora pela sua casa agora, ora pelo irmão que está do seu lado. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa-nos com a palavra que nós recebemos nessa noite, que nós possamos consolar uns aos outros, que possamos ser paracletos mesmo, estarmos do lado uns dos outros, fortalecermos uns aos outros, sabendo que o Senhor está diante de nós. Guarda-nos, ó Deus, para que a nossa família seja cada vez mais forte, mais ousada, e assim, Senhor, todos que estão conosco possam crescer em conhecimento e graça e avançar diante desse mundo tenebroso. Abençoa-nos, ó Deus, agora com a Santa Ceia. Abençoa esses elementos com os quais nós vamos comer, lembrando do Senhor, da tua morte e da tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu queria chamar aqui para frente, por favor, os nossos diáconos, nossos líderes, pastores, bispos, para nós servirmos a ceia. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Lembra algo que eu sempre falo? O pão simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O cálice simboliza o seu sangue. Mas você não pode se esquecer de algo que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse assim, que muitas pessoas, por comer injustamente, de forma indigna, aliás, indignamente. O que é comer indignamente? É pessoa que não perdoa, pessoa que não quer perdoar, que não ama, que está com algum problema de pecado e não resolve o pecado. Isso é indignamente. Paulo diz que pessoas que fazem isso e comem da ceia, elas podem ser, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, fraca, doente e muitas podem até morrer, dormir. Agora vamos pensar o contrário, amém? Você está pronto para pensar o contrário? Se eu como dignamente, eu vou ser forte, saudável e vou ter vida. Amém? Se comer indignamente gera fraqueza, doença e morte, se comer dignamente, isso traz para mim força, saúde e vida. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse para Deus. Agora, se tem alguma coisa errada na sua vida, se você precisa perdoar alguém, se você precisa amar alguém, fale para Deus: Senhor, eu perdoo, eu abençoo. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós agora pegamos esse pão que simboliza o teu corpo e pedimos que o Senhor nos abençoe por meio da tua morte. Morte onde o Senhor levou todos os nossos pecados. Morte onde o Senhor levou toda a nossa culpa. A nossa transgressão caiu sobre ti. E nós comemos desse pão lembrando daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, há 2000 anos atrás. E te agradecemos, porque o Senhor se fez culpado por nós e nos libertou da condenação do pecado. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, que o Senhor deu a sua vida por nós, para que nós crescêssemos no Senhor e tivéssemos a vida eterna. Abençoa-nos, ó Deus, no comer desse pão.
Abençoa-nos, ó Deus, na certeza de que não há pecado que o Senhor não tenha perdoado. E que nós possamos, debaixo dessa gratidão, viver em adoração ao Teu nome. Obrigado, Pai. Peço a Tua bênção sobre a Tua igreja e que o Teu povo, ao comer desse pão, possa ser forte, possa ser saudável, curado e possam ter vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Segure o pão, por favor, com você, para que nós possamos comer juntos. Amém? Como família, como igreja. As crianças também devem participar, amém? Vamos servir. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me
Levante o pão que está na sua mão. Senhor, nós queremos te agradecer por ter dado a tua vida por nós. Obrigado porque o Senhor nos ensinou o que é amor. O teu amor nos constrange. Como diz a tua palavra em Romanos, dificilmente um justo morreria por outro justo. Mas o Senhor morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Por ter nos perdoado, por ter nos comprado. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos com a palavra que recebemos nessa noite. Fortalece-nos para que sejamos modelos para cristão à nossa volta. Te amamos, Senhor. Alimenta-nos nesta noite, eu te peço em nome de Jesus. Coma e faça você sua oração a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me perdoado. Obrigado, Senhor, por ter me tirado de onde o Senhor me tirou. Por ter se revelado a mim, Senhor. Por ter aberto os meus olhos. Eu não merecia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Minha vida é tua, Senhor. Nossa vida é tua. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Para que o Senhor tenha prazer em nós. Para que o Senhor olhe para nós e tenha prazer na nossa vida. Fortalece-nos, Senhor. Naquela noite, da mesma forma, depois de ter comido o pão, Jesus comeu o pão e deu graças. Depois ele pegou o cálice e ele também deu graças. E ele disse, esse cálice é o cálice da nova aliança. Bebei todos em memória de mim. O cálice representa o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz e caiu sobre o chão para remir-nos de todos os nossos pecados. No Velho Testamento nós aprendemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Velho Testamento, um cordeiro era morto todas as vezes que alguém pecava, e era assim que o pecado era expiado, retirado, coberto sob o propiciatório. Mas agora, no Novo Testamento, nós não precisamos mais de derramamento de sangue, porque Jesus já fez isso por nós uma vez por todas. O Cordeiro Pascal, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que você, ao segurar o cálice, ao beber o cálice, você se lembre que o Cordeiro morreu por você. Você não precisa mais hoje fazer nenhum sacrifício. Ele já fez o sacrifício dele por você. Ele se entregou por você. Não foi você que o deu, foi ele que se entregou por nós. É muito diferente. Que você possa agradecer por ele ter derramado o sangue dele por você. Por meio do seu sangue nós somos livres de toda condenação. Justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus. Segure o cálice na sua mão, para que nós possamos beber juntos também. Todas as alturas, onde
que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Toma cuidado com o seu cálice. Chame sua família para estar juntos. Vamos tomar como nós sempre tomamos juntos com as nossas famílias. Se você estiver sozinho, fica perto de alguém, tá bom? Se você vê alguém aí, principalmente o pessoal da igreja, se você vê alguém aí sozinho, chama a pessoa para ficar perto de você. Ninguém deve ficar sozinho, tá bom? E vai tomar. Todo mundo chegou? Isso. Agora, junto com a sua família, você fale assim: esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor, que foi derramado por nós. Perdoa os nossos pecados. E através dele, o nosso nome está no livro da vida. Aleluia. Vamos para o céu. Glória a Deus. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro diante dos céus e da terra, nada e ninguém vai tocar na nossa casa, vai separar a nossa família. Praga nenhuma
chegará sobre a nossa tenda. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber e você adore o Senhor e ora com a sua família. Ore com a sua família, dá a mão para ela. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado pela nossa casa. No passado, nos umbrais de uma porta. Hoje sobre a nossa vida. Hoje no nosso coração. Tu és o nosso Deus. O Deus da nossa família, dos nossos filhos, da nossa geração. Daqueles que ainda não foram salvos publicamente, mas já estão com seus nomes no livro da vida, porque o Senhor é o Deus que tem todas as coisas já escritas. E nós cremos na tua promessa, cremos na tua fidelidade. Abençoa-nos, Pai, e nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor, dê um beijo na sua família, abençoa a tua casa. Declare uma palavra de bênção sobre a sua casa. Que a nossa casa seja abençoada e protegida pelo Senhor em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Depois que eles comeram, eles cantaram um louvor ao Senhor. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor e vamos receber a bênção. Amém? Vamos adorar o Senhor e depois receberemos a bênção para irmos para as nossas casas. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem vence as trevas e o pecado é amoroso. Sacode a terra com trovões santos, admirável, que gera espanto. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Traz a ordem, todos os cantos, quem
que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que o Senhor Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Que o Senhor Deus te dê força diante de um mundo de tantas coisas difíceis. Que o Senhor te ajude, que você veja a sua glória, a sua proteção, que você seja fortalecido por Ele e saiba que cada dia já está escrito por Ele para a tua vitória. Que Ele proteja você no meio da sua casa, para que todos os seus sejam salvos. Que o Senhor te traga o pão para este mês, te traga a saúde para este mês, a proteção deste mês. Que o Senhor te prospere em tudo aquilo que você colocar as mãos. Que o Senhor seja glorificado em cada detalhe da sua vida e que a tua família veja em você uma coluna, um homem firme, uma mulher firme, um jovem firme, para a glória do Senhor. E que a glória seja dada a Jesus, aquele que está sentado no trono, o nosso Deus e Salvador. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Aleluias. Antes de você